E aí galera, aqui é o Barma, volto aqui mais uma vez gravar um vídeo, faz muito tempo que eu não gravo, mas eu vim gravar depois de muita insistência do meu grande amigo do canal Educasaques, e insistiu, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, produz. Eu queria muito produzir conteúdo, eu gosto de falar, é bom pôr pra fora aquilo que a gente tá pensando, né? E enfim, mas não sobra tempo, trabalha, mas consegui arranjar alguns minutos para falar algumas coisas, né. E falar sobre o quê? Bom, eu vim falar sobre um assunto que eu venho pensando muito nos últimos dias, que é esse assunto que bombou nas redes sociais do pastor mirim, do Miguel, né. E eu queria trazer algumas reflexões sobre isso e mais algumas coisas sobre o tema, né. A minha primeira reflexão sobre o tema e que me fez inclusive pensar bastante sobre isso, são os ataques, né, que o pastor mirim está sofrendo. Há muitos vídeos na internet de pessoas xingando, e agora a gente tem uma miríade de pastores, né, famosos como Silas Malafaia, Marcos Soliciano, atacando esse pastor, com vários ataques que inclusive parecem muitas vezes servir também a eles próprios, né, muito mais do que ao pastor mirim. Por que que eu digo isso? Porque na minha reflexão, um pastor mirim não é nada mais do que uma criança ou um pré-adolescente, ou quem sabe ainda um adolescente. Significa que tem alguém por trás desse pastor mirim. Há vários pastores mirins que são utilizados por pessoas para ganhar redes sociais, para ganhar seguidores, para atrair pessoas, né? Enfim, para seu empreendimento religioso. Por esse motivo, a reflexão que acredito mais adulta, mais científica, mais correta para fazer sobre o tema não é especificamente ficar xingando, né, o pastor mirim, mas entender sim com quem está por trás, quem utiliza um pastor mirim para isso, né, para ganhar as redes sociais. E eu vim fazer esse vídeo, nessas reflexões sobre esse tema, muito também instado, né, por ter assistido a entrevista do Calvino, né, junto com o João Carvalho no podcast Três Irmãos. Não sei se a galera assistiu, né, mas tem um trecho específico da entrevista, né, seria muito bom se todo mundo assistisse a entrevista, né, e nesse trecho o Calvino disse que, meio fazendo um cutucão ali ao Baráfio lá dos Três Irmãos, né, eh, sobre as lives, né, e as discussões com os ateus militantes, o Igor Miranda e etcétera, né. Em que ele coloca que não é interessante, que ele não acha legal, que não é o caminho correto fazer essas críticas, esses ataques, tal, que ele não acha importante. O Baraco até diz: "Não, por que não? Tá libertando as pessoas e tal". E sobre esse trecho eu queria fazer uma reflexão, né, porque Marx diz, num determinado trecho, que, eh, a religião é o ópio do povo, né. E sobre isso a gente tem que refletir sobre como a religião funciona, e a religião funciona hoje em dia. E eu acho sim importante o trabalho que esses ateus militantes fazem, né. Por exemplo, eu não acho bom quando o Ferrer, né, que deu entrevista para o Daniel Contígio recentemente, que ele é um ex-pastor, né, ele me parece que trocou ali o fanatismo, talvez, que ele tinha como pastor, pelo fanatismo da não crença, trocou o alvo do inimigo para o religioso, o alvo do fanatismo, ou a razão objeto no fanatismo, quero dizer. Porque ele chega num determinado momento da entrevista e diz que a Bíblia, né, não deveria ser livro, não deveria ter mais, né? E queimar livros, cortar livros, excluir livros do convívio, não acho que seria caminho de forma alguma, né. A liberdade de expressão já tem os limites estabelecidos na lei, né, injúria, calúnia, difamação, racismo, homofobia. Acho que um livro que seja defendendo as teorias e as ideias nazistas, defendendo que determinado grupo deva ser exterminado, etcétera, realmente devem ser proibidos. Agora, o livro religioso, ele nada mais é, do ponto de vista material, do ponto de vista científico, um livro que expressa a visão do homem antigo, daquele contexto em que foi escrito e etc. Então, é importante para o conhecimento humano a circulação do livro. Agora, o resultado que cada livro dá na sociedade, incontrolável, né.
E a religião, ela sobrevive do passado até hoje, então não vai ser o livro ou tirar o livro de circulação que vai acabar com as religiões ou com a religião. Então a gente tem que, na minha opinião, o trabalho mais correto que os ateus militantes fazem, o próprio Ferrer também faz, mas que eu vi, por exemplo, recentemente o Igor Miranda fez um bom vídeo, né, refletindo sobre o Silas Malafaia, dizendo na palestra que a oferta, né, o crente ele pode, né, ter autonomia de usar a oferta para, por exemplo, fazer uma caridade. Agora, o dízimo não, o dízimo quem tem autonomia para administrar é o pastor e tem que ser dado para a igreja daquela quantidade e acabou. Isso eu acho importante quando o meu Miranda faz um vídeo trazendo os trechos da Bíblia, né, colocando em oposição à palestra do Silas Malafaia e demonstra as contradições sobre esse tema. Eu acho muito importante. É importante expor quem são os charlatões da fé, né. Assim, cada sociedade, quem manda é quem tem o poder econômico vira poder político. E você olhando o Congresso, você consegue ver mais ou menos qual é o poder econômico que domina aquele país. E no Congresso Nacional Brasileiro, a bancada mais forte e poderosa, quem manda de fato no país é a bancada do mercado financeiro e dos bancos. A segunda bancada mais poderosa é a do latifúndio. E a terceira bancada mais poderosa hoje em dia é a da Bíblia, é a dos evangélicos, né. Não é a Bíblia, não é a bancada de todas as religiões, a bancada dos religiosos, as bancadas das pessoas que têm religião, não. É a bancada de uma religião específica. Uma bancada de uma religião específica precisa existir, por quê? Né, pra defender interesses de uma religião específica, né. A gente tem hoje uma religião específica que tem um canal de televisão, né. No passado a Igreja Católica já dominou tudo, universidades, hospitais, boa parte do poder no país. Porém, contudo, todavia, hoje o crescimento evangélico assusta na forma que ele reflete na representação do Congresso, né. Os evangélicos não são maioria da sociedade, mas tem uma quantidade de eleitores muito maior do que os católicos, por exemplo, vamos dizer assim, né. Você não tem, enfim. Então é um poder refletido no Congresso e que atua para legislar sobre a nossa vida com base na fé, né. Então nem todas as pessoas que têm a mesma fé podem acabar submetidas a uma lei que foi criada com base naquela fé específica, entendeu? E isso desrespeita completamente o Estado laico. Mais do que isso, mais do que expor os charlatões da fé, as pessoas que estão adquirindo poder econômico para traduzir em poder político, né, a reportagem do ICL, que eu já assisti, já ouvi, né, o podcast do primeiro episódio, mostra ali o embrião, o nascimento do poder econômico da família Silas Malafaia e já de começo, né, embrenhado com a família Cunha lá e escândalos, né, de financiamento de político desde lá. Então Bolsonaro, essa aproximação com o Silas Malafaia não é novidade para a família do Silas Malafaia, né. Enfim, então muito interessante o capítulo, escutem, mas é importante mostrar como essas coisas estão embrenhadas, entrelaçadas e mais do que isso, né, sobre o que o Calvino se posicionou lá no vídeo, né, o brilhante Calvino, o grande lance é ele tem que pensar, né, eu gostaria de convidá-lo, né, e convidar todos que quiserem para assistir as entrevistas do Daniel Contígio, do Instituto Daniel Contígio, que faz um trabalho muito importante de pensamento científico, pensamento racional, né. Enfim, as entrevistas deles com ex-religiosos, você consegue perceber que independente da religião, quando eles saem daquele movimento religioso em que eles estavam inserido e vivendo 24 horas aquilo, eles acabam passando a ter um pensamento mais voltado à sociedade, ao coletivo. Isso é muito interessante. Eu não tenho uma explicação própria, né, da religião do povo, porque a religião ela dá às pessoas, né, respostas para o sofrimento que ela tem, etcétera, através da metafísica, e tira da pessoa a possibilidade de entender o material. E se as pessoas percebessem que é o sistema que causa o seu sofrimento e pensassem de forma mais coletiva e solidária,
não incomodar o outro, ajudar o próximo, se comportando todos dessa forma, né, eh, a vida de todo mundo na sociedade melhora. Porém, contudo, todavia, muitas vezes a gente é submetido na lógica capitalista. E aí é a questão importante que a gente tem que ver na religião do dia de hoje. O capitalismo ele converte tudo em mercadoria e nós, como tudo que existe, assim como a religião é convertido em mercadoria. Então, é absolutamente normal o surgimento de uma filosofia, de um pensamento, sei lá como quiser chamar, da teologia da prosperidade, e já me parece normal o estarmos vivendo há tanto tempo numa sociedade capitalista, pastores com cabelinho padrão, eh, relógio caro e tudo mais, tudo que a gente acha que parece, né, que não orna muito com o pensamento de quem eles dizem seguir, que seria Jesus Cristo, né, porque eles são cristãos, né. Tem pessoas que acham que Jesus Cristo foi mais um judeu importante, um judeu importante e tudo mais, mas que não era o Messias ainda. Agora não, quem virou cristão é quem acha que esse cara era o Messias, então tem que olhar as ideias desse cara e falar: "Não, as ideias desse cara é o mais importante da Bíblia. Nós somos cristãos, ele é o Messias, então ele veio e o que ele disse é a coisa mais importante para a gente seguir", entendeu? Então me parece que orna com o que muitos pastores fazem, que é recortar trechos descontextualizados do Velho Testamento para atuar politicamente ou inflar os próprios preconceitos e ódios que tem, né. Ou talvez até objetivos econômicos. Eu já ouvi muitas acusações, de blogs na internet, de textos na internet, de que o próprio Silas Malafaia tentou, no passado, expandir clínicas, por exemplo. Então a questão da cura gay seria o interesse de ter clínicas referente à cura gay, interesse puramente econômico. Enfim, isso eu não tenho confirmação se é verdade, né, mas supostamente na internet tem alguns textos que supõem essa possibilidade. Mas enfim, o ponto fulcral e central da reflexão é: quando a gente vê pastores atacando o pastor mirim por ter respingado neles a imagem de charlatão, eu acho importante a gente demonstrar como essas pessoas são contraditórias com o que elas dizem seguir, e acho importante, inclusive, como disse o Barafo, para libertar essas pessoas de algumas, denominações que funcionam como seitas, né. Muitas dessas pessoas, nas entrevistas com Daniel Contígio, além de passar a olhar mais para a sociedade, elas também passam a se libertar de uma forma de opressão que elas estavam muitas vezes inseridas antes, né. O próprio convívio social, essas pessoas muitas vezes quando elas decidem sair de uma determinada religião, as religiões têm um certo, algumas delas, comportamento de seita, a pessoa é excluída, né. A própria entrevista do Santinelli lá para o Contígio, você vê o sofrimento que parece haver na fala do Santinelli, né. Então, eu acho muito importante a gente apontar essas reflexões, não querendo um mundo sem religião, porque minha esposa é religiosa, né, ela vem de uma família evangélica, minha própria mãe acredita em várias coisas, a minha mãe sempre misturou esoterismo com umbanda, com kardecismo, com tudo e mais um pouco, seitonoye, Jorei, um monte de coisas desse tipo. Eu acabei seguindo o caminho de ser ateu, como já devem ter percebido dos vídeos anteriores, mas, né, tenho uma família religiosa e não tem nenhum problema, cada membro da minha família, de tios, etcétera, tem uma religião diferente, não tem nenhum problema, mas quando a religião passa a ter um poder econômico que quer intervir diretamente na minha vida com base na crença deles, eu acho importante a gente questionar para não virar um The Handmaid's Tales, né, já daí não ter visto a série, assistam. Esse é o futuro caso, né, o os aqueles que professam a teologia dominem ou consigam obter sucesso, né. E a expressão no congresso mostra muito isso. Eles estão avançando e avançando bem. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não abrir os olhos, se a gente não fomentar reflexões sobre isso, a gente, além de deixar o nosso povo não ver que a saída não é metafísica, a gente ainda deixa eles cair no polos de charlatões. Então é isso que eu tinha para refletir.
Espero que tenham gostado, espero que quem quiser me estimular a assistir, a fazer novos vídeos, quem sabe fazer react, comenta, curte, escreve, e é isso galera. Muito obrigado pela paciência e tamo junto.